Diga assim, a Bíblia é Deus falando comigo. Diga assim, a Bíblia é Deus falando comigo. Diga assim, e eu sou o que ela diz que eu sou. Diga assim, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga assim, eu posso o que ela diz que eu posso. Diga assim, nesta noite, o meu coração está aberto como uma terra fértil para receber a divina semente, a vida de Deus, a palavra de Deus, que muda, que transforma, que restaura, que renova, que fortalece a minha vida. Diga assim, eu creio que exposto à palavra, a minha vida nunca mais será a mesma. In Jesus' name, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Vocês estão bem, amados? Eu estou muito feliz porque Deus está fazendo grandes coisas na terra. Aleluia. Eu estou muito feliz porque a unção de Deus, ela continua operando em nossos dias. Eu estou muito feliz porque o Espírito Santo, ele não deixou de ser o Espírito Santo. Amém, amados? Ele está nas nossas vidas, glória a Deus por isso, mas ele também está operando em nossas vidas. Operando em nós e operando através de cada um de nós. Muito feliz com a presença de cada um de vocês. Que bom que vocês, em meio a uma tempestade de chuva, vocês fizeram a melhor escolha. Vir à casa do Senhor. Amém? Deus fica feliz e eu fico exuberante em saber que vocês são crentes arrochados. Aleluia. Confessa para mim se você não deu vontade de ficar em casa hoje. Aleluia. Fala a verdade. Aquela vontadezinha de ficar em casa. Aleluia. Foi grande a vontade, não foi? Mas graças a Deus que você disse sim para o Senhor. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Os irmãos que estiveram aqui ministrando louvor falaram de tempestades. A irmã Fernanda falou sobre Pedro quando saiu do barco, e tudo isso estava nas minhas anotações. Glória a Deus. Então, nós estamos no lugar certo para ouvir a coisa certa da parte de Deus. Amém? Mas vamos começar aqui em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ver pelo menos até o versículo 6. Ele diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Diga assim comigo, um bom testemunho. Versículo 3 diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5, por favor, preste atenção nesse versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Falando a respeito de fé, começa falando que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele continua falando que os antigos, lá no passado, por meio da fé que eles tiveram um bom testemunho. Quando chega no versículo 5, que eu pedi para vocês prestarem atenção, ele cita um personagem. Dentre tantos heróis da fé, ele cita Enoque.
E Enoque é um personagem que você não ouve falar muitas coisas sobre ele na Bíblia. Mas o pouco que você ouve desperta a nossa atenção. Primeira coisa, ele está entre os heróis da fé. Já seria algo extraordinário. Amém, amados? Amém. Aleluia. Você se alegraria em o seu nome estar no meio dos heróis da fé? Amém. Uma lista de homens e mulheres de fé. Lá estava Enoque. Mas cada um dos nomes dos heróis da fé, se você lembrar aqui, Caim, no caso, Abel, ele trouxe uma oferta excelente ao Senhor. Noé, ele construiu uma arca. Abraão, ele deixou a sua terra, a sua parentela. Cada um deles teve um ato de obediência a Deus que se destacou e ficou registrado na história. E assim a fé de cada um deles foi marcada. Mas quando nós olhamos para Enoque, nós não vemos um feito assim tão extraordinário. Uma construção, né? De repente ele não fez uma grande igreja, de repente ele não estabeleceu um grande ministério, de repente a esposa dele não era estéril e veio a ter filho, ele não construiu uma arca poderosa, não abriu o mar vermelho como Moisés. E o que é que Enoque fez para estar no meio dessa lista? É o que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz assim, que pela fé, Enoque ele foi trasladado, ele foi tirado dessa terra pela mão de Deus, para que ele não visse a morte. E diz assim, pois antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aleluia. Enoque agradou a Deus. Você fica feliz com essa manchete? Enoque, irmã Hilda, ele não fez nada que aos olhos humanos espetaculares, porque se tem uma coisa que a humanidade gosta e aprecia, são coisas espetaculares, né? E o meio evangélico, por tabela, não fica para trás. Gosta de ver coisas muito espetaculares, que chamam a atenção, de preferência coisas sobrenaturais. Mas a sua Bíblia diz que o que Enoque fez de tão extraordinário na vida dele foi que ele agradou ao Senhor. Ele agradou a Deus. Vocês estão comigo hoje à noite? E eu queria, amados, que você pegasse essa revelação. A coisa mais importante na nossa vida deve ser agradar a Deus. O foco, né, o alvo da nossa vida deve ser agradar ao Senhor. Amém? Aleluia. Lá de Gênesis 5, 24, diz que Enoque andou com Deus. Você lembra disso? Enoque andou com Deus. É tudo que a Bíblia fala. Enoque andou com Deus. Pense no desejo do pastor de vocês, que cada irmão dessa igreja seja reconhecido não pelos seus feitos mirabolantes, extraordinários, pelas multidões que você ganha para Cristo, pelas muitas curas que você realiza, mas porque você anda com Deus. Porque você agrada ao Senhor, porque você é íntimo de Deus, porque você é uma pessoa de fé. Amém, amados? Lá na antiga aliança, eles não tinham, como nós temos hoje, as escrituras completas para eles se espelharem. E mesmo assim, pessoas como Enoque, eles andaram com Deus. Você não anda com uma pessoa se você não estiver de acordo com essa pessoa, se você não concordar com ela, se você não tiver um tipo de aliança com essa pessoa, se você não considerar o que essa pessoa tem para a sua vida. Muitos de nós somos casados, né? Eu sou muito bem casado, e graças a Deus por isso. Mas são 27 anos andando com Sandra. E para andar com ela, para estar junto dela, para conviver com ela, nós temos que fazer algumas renúncias na nossa vida. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Agora pensa aqui comigo, andando com Deus. Amém? É mais sério ainda. É necessário fazer renúncias. É necessário admitir que Deus está mais certo do que a gente. Que nesta aliança, se tem alguém que tem que ceder, somos nós.
Amém? Lá de Tiago 4 e o versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para andarmos com Deus, nós precisamos aprender a nos sujeitarmos a Ele, a aceitarmos que o jeito dele é melhor. Amém, amados? A aceitarmos que os planos dele são melhores para as nossas vidas. Vocês estão comigo hoje à noite? Aleluia. Eu faço essa oração por essa igreja. Que o nosso povo seja um povo que deseja ardentemente agradar ao Senhor. Andar com o Senhor, se sujeitar a Deus. Ter um coração rendido ao Senhor. Um coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Amém, amados? Graças a Deus pela nossa igreja, graças a Deus pelo nosso ministério. Que ministério excelente, que ministério organizado, que ministério de excelência. Mas eu digo para você, nosso ministério é muito bom, mas nosso Deus é melhor. Aleluia. E nosso Deus merece que a nossa vida seja uma vida de busca para o agradá-lo. Fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para agradar ao Senhor. Amém, queridos? Se vai louvar, amados, louva para agradar a Deus. Se vai orar, ora para agradar ao Senhor. Se vai meditar na palavra, medita com o propósito correto de agradar a Deus. Tudo que você for fazer na sua vida, faça para agradar a Deus. Vocês estão comigo hoje à noite? Enoque foi listado aqui porque no coração dele havia o propósito de agradar a Deus. Mas como Fernanda bem citou, mesmo pessoas que têm promessas de Deus, mesmo pessoas que ouviram a voz de Deus, que o Espírito Santo falou no seu coração, elas passam por adversidades. Nem tudo é de mãos beijadas, nem tudo é simplesmente um mar de rosas, né? Com tanta facilidade e assim por diante. Não é porque Deus falou com você, não é porque você é da fé, não é porque você tem uma palavra profética na sua vida. A propósito, por falar em palavra profética, nesses dias o Espírito Santo está ministrando em nossas vidas que palavras proféticas vão fluir mais nesse lugar. E nós precisamos ficar atentos, não somente à letra, mas aquilo que o Espírito diz à igreja. Jesus disse na cara do diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra profética, rema, viva, que procede da boca de Deus. Neste tempo, você precisa ficar mais atento, porque Deus vai estar falando com mais força. Nós estamos nos últimos dias da igreja nessa terra, e você não merece ficar de cara para o ar, displicente. O Espírito Santo está falando à igreja nesses dias, amém, amados? Muitas vezes ele vai falar para você, mas em outras situações, ele vai falar através de você. Aleluia. Esteja pronto para ouvir de Deus, mas esteja pronto também para ser um canal de Deus nessa terra. Deus não faz acepção de pessoas, muito menos de filhos. Se vocês são filhos, amém, queridos? Se ele usa um, ele usa todos. Se ele abençoa um, ele abençoa todos. Vocês estão aqui hoje? Aleluia! Glória a Deus! Então, Enoque foi esse tipo de vaso que andou com Deus, que buscou agradar a Deus, que teve o seu nome escrito na lista dos heróis da fé. A primeira pergunta da noite que não quer calar, e eu faço essas perguntas para que a gente reflita de verdade. É bom pular, dançar, sorrir, brincar, se alegrar, cantar, louvar na igreja, mas é bom refletir também. Amém? E uma pergunta para a reflexão de vocês é: se você tivesse vivido naqueles dias onde a Bíblia foi escrita, seu nome estaria na lista dos heróis da fé? Uma segunda pergunta parecida com essa é: em qual lista seu nome está?
Qual é a lista que pessoas têm mencionado o seu nome? E eu nem vou citar possíveis listas aqui para você não ficar constrangido. Mas eu quero dizer para você que a vontade de Deus é que a sua vida, o seu testemunho, a sua família, o seu ministério esteja na lista dos heróis da fé. Amém? Todos os dias são bons dias, são dias propícios para nós buscarmos viver agradando a Deus. É bom você respeitar o seu pastor. É bom você respeitar e considerar a sua família. No caso, esposas serem submissas e terem uma estima elevada pelo seu esposo. No caso, filhos respeitarem e honrarem seus pais, honrar seu pastor e assim por diante. Mas quando o assunto é o nosso Deus, nós precisamos aprender a dar toda a honra para o nosso Deus. Sermos uma igreja de honra, seja uma igreja que adora de verdade, seja uma igreja que agrada de verdade ao nosso Deus. Amém, queridos? Ele firmou uma aliança de sangue conosco. Nós precisamos retribuir com honra, com adoração, com respeito, com gratidão. Esta aliança que Deus fez conosco, que Jeová Jiré fez conosco. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Dê um pulo comigo aqui em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. E nesse propósito de nós agradarmos a Deus, nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto já tem essa revelação aqui? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você ama seu próximo, eu garanto, você está agradando a Deus. Quando você adora a Deus, eu te garanto, você está agradando a Deus. Quando você ajuda alguém, você está agradando a Deus. Estão comigo? Amém. Mas você nunca na sua vida vai conseguir agradar a Deus sem fé. Ou vamos melhorar isso, sem ter atitudes de fé, sem ter um comportamento de fé. E comportamento de fé, atitude de fé, irmão João, isso é para o nosso viver diário. Isso não é apenas para dentro da igreja, para a hora do culto, para a hora do momento de oração na igreja. Não. A atitude de fé é para qualquer momento da nossa vida. No trabalho, em casa, na rua, viajando, passeando, negociando, diante das adversidades. Ou seja, em qualquer momento da nossa vida, nós podemos e devemos ter atitude de fé. Vocês estão aqui? Aleluia. A propósito, aqui em Mateus capítulo 14, eu não vou ler tudo para vocês por causa do tempo, mas diz que Jesus foi de madrugada ao encontro dos discípulos. Ele tinha ficado um bom tempo orando sozinho. Os discípulos saíram no barco pelo mar afora. Já era de madrugada quando Jesus finalmente resolveu ir ao encontro deles. Eles já estavam distantes. E Jesus foi ao encontro deles andando por sobre as águas. Por favor, diga assim comigo. Andando por sobre as águas. Jesus foi ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas naquela madrugada. Quando eles viram Jesus, eles começaram a gritar, pensando que era um fantasma. Isso chama a nossa atenção, de certa forma, porque, ver Jesus fazendo algo extraordinário não deveria ser algo que deixasse um crente pensando que é coisa de outro mundo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Para os não crentes, para os ímpios, ver algo extraordinário é coisa de outro mundo. Mas cada um de nós que somos da fé, deveríamos nos acostumar em ver coisas sobrenaturais. Deve ser comum para cada um de nós vermos Deus agindo no nosso meio. Deus operando, Deus curando, Deus prosperando, Deus realizando promessas, Deus realizando seus propósitos. Amém, queridos? Aleluia. Nesse caso aqui, quando eles viram Jesus, se assustaram, começaram a gritar. Mas Jesus se acalmou, disse, fiquem calmos, tenham bom ânimo, sou eu que estou aqui com vocês. Sou eu aqui com vocês, no meio dessa tempestade. Aí
Pedro, que não podia ser outro, senão Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. Aleluia. A despeito deles terem ficado espantados, agora nós vemos uma posição de ousadia. Vocês concordam comigo? Somente ele, no barco inteiro, tipo na igreja toda, somente Pedro: se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. Amados, antes de Pedro falar isso, somente uma pessoa no universo tinha andado por sobre as águas. Alguém sabe o nome dessa pessoa? Jesus. Agora Pedro, que era da igreja Verbo da Vida de Anápolis, aleluia, quando ele viu aquela cena, ele disse assim: se és tu, Senhor, eu já sei quem é o Senhor. Porque sempre que o Senhor pregava algo, o Senhor não ficava para o Senhor mesmo. Sempre que o Senhor ministrava, sempre que o Senhor ensinava, o Senhor dizia que era para nós também praticarmos essas coisas. Então, se és tu, mesmo que andar por sobre as águas seja uma coisa mais absurda do universo, mesmo que eu seja um grande pescador, empresário, tenha funcionários, saiba tudo sobre pesca, e desde bebê eu aprendi que ninguém anda por sobre as águas se não afunda. Se és tu, Jesus, nessa sua teologia, mande que eu vá ao seu encontro andando por sobre as águas. Resposta de Jesus. Para o nosso português tinha 3 letras. V-E-M. Vem. Teologia de Jesus de Nazaré. Não poderia ser mais simples na terra. Amém, queridos? Amém. Perceba que Deus não quer confundir nossa cabeça. Ele quer que você seja crente. Amém. Deus não tem uma palavra super complicada, cheia de coisa rebuscada, de teorias mirabolantes. E você tem que saber no aramaico, no grego, no japonês. Não, queridos. A teologia de Jesus é: venha! É como se Jesus estivesse assim: olha, na igreja que eu lidero, eu faço, mas eu também quero que os meus discípulos façam do mesmo jeito. Aleluia. É por isso que eu digo para você, nesses últimos dias, Deus não vai usar apenas pastores, evangelistas, ministros, ungidos. Deus vai usar você também. Muitas vezes lá na sua casa, você não vai ter o grande pastor fulano de tal para orar pelo seu filhinho. Mas você vai se lembrar que em Marcos 16, versículo 17 e 18, diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é sua mão quem cura, não é você quem cura, é a sua obediência e o poder de Deus que cura. Você só empresta sua mão para Deus curar, para Deus operar, para Deus realizar. Amém, amados? Nós não fazemos a parte de Deus, nem Deus faz a nossa. Ele diz para mim e para você: impõe as mãos. Aí você impõe as mãos como o Sandra acabou de fazer. E quem cura? É Jesus. É a unção. Vocês estão comigo? Então, Pedro disse: se és tu, manda que eu vá. Jesus: venha. E com isso eu quero te dizer hoje à noite, amados, que Deus não tem um não para os seus sonhos hoje à noite. Deus não tem uma cláusula de bloqueio para aquilo que você tem desejado da parte de Deus. Deus não está coçando a cabeça e assim: ixa, isso que ele está pedindo, misericórdia. Deus falando: não, isso aí é difícil demais. Se fosse Jesus, eu ia dar um jeito. Mas Pedro, Júlio, Sandra, não, aí não. Mas vamos aprender uma coisa hoje à noite. Quando Deus diz sim para os nossos sonhos, Ele tem como realizar esses sonhos em nossas vidas. Ele tem como operar o poder dele em nossas vidas. Não é na força do nosso braço, não é na nossa eloquência, na nossa inteligência, nas nossas habilidades. Não, mas é no poder de Deus.
Nós ouvimos na conferência e eu quero enfatizar para vocês. Nossa igreja precisa aprender a andar no poder de Deus. Nós não devemos ter medo do poder. Eu sei que alguns irmãos, debaixo da unção, fazem coisas esquisitas. Mas as coisas esquisitas que alguns irmãos fazem não é o Espírito Santo. São as manifestações na vida de cada irmão. Vocês estão comigo? Pastor, quando alguém ora por mim, eu tenho que cair no chão. Não, você não tem que cair. Quem foi que disse isso? Você pode ficar de pé, amém? Mas se a unção for tão forte sobre a sua vida e você não aguentar, o chão é um bom lugar para você ficar. Amém? Aleluia! Nós precisamos, nesses últimos dias, estarmos receptivos ao poder de Deus. Assumirmos para a nossa vida que o poder que estava na vida de Jesus foi poderoso, funcionou muito bem na vida de Jesus. Mas esse mesmo poder funciona na minha vida e na sua vida. Atos 10, 38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Onde Jesus andava, ele manifestava o reino de Deus, a vontade de Deus. Ele agradava a Deus. Amém, queridos? Amém. Jesus, ele ensinava sobre fé. Jesus, ele vivia fé e ele cobrava a fé dos seus discípulos. Ele manifestava o reino de Deus aqui na terra. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Do mesmo jeito, mas nós precisamos entender que o Deus que fez por meio de Jesus, ele faz por meio de cada um de nós. Vocês estão aqui? Você não deve ter vergonha de fazer parte de uma igreja que crê no poder de Deus. Você não deve ficar intimidado por estar numa igreja onde o poder de Deus se manifesta. E vai crescer e vai aumentar mais ainda. Porque poder é como fogueira. Quanto mais galho você vai colocando, maior é o fogo. Amém, amados? E quanto mais você se juntar a essa fogueira, maior vai ser o poder de Deus na igreja. Muitas vezes nós só vamos ouvir falar, olha, fulano de tal, né? Danúbia, Daiane, né? Cesarina, em tal lugar, estava fazendo isso, viajando, fazendo isso, aquilo, outro. E o poder de Deus se manifestou. Deus não tem um preconceito com o prédio, com o templo, ele só opera no templo. Não, a Bíblia diz que ele nem mais habita em templos feitos por mãos humanas. E onde é que ele habita? No templo do meu e do seu coração. Amém, amados? Desde Gênesis até Apocalipse, Deus é um Deus que se revela. É um Deus que se manifesta. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer se manifestar em nossas vidas. Deus quer se manifestar em nossa igreja. Deus quer que as pessoas saibam que os crentes dessa igreja são crentes do poder. Aleluia. Crentes do Espírito, crentes que oram e as coisas acontecem. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus que Pedro foi, mas você conhece o final da história. Diz que ele começou a olhar na força dos ventos, que nós acabamos de cantar, na força das tempestades, e ele era pescador, e a mente dele começou a raciocinar. Ele começou a ter medo daquela situação. Ele começou a se estremecer, tipo assim, enquanto Jesus falou, eu obedeci e comecei a andar por sobre as águas. Mas agora, as tempestades estão soprando aqui. O vento forte está batendo. E aí se casa o que Fernanda falou. Não é porque Jesus disse assim, vem, que o inimigo vai cruzar os braços e assim, vai ser um sucesso. Vai na tua, Pedrão. Aproveita e tira uma selfie. Pedro andando sobre as águas. Olha, selfie. Postando no Instagram. Não, o diabo não ficou de braços cruzados. O diabo mandou tempestades. Mandou vendavais. Mandou adversidade. É bom você aprender pelo resto da sua vida que quando Jesus te dá uma palavra e as tempestades vêm, não é Deus te testando, é o diabo querendo roubar a sua fé. É verdade.
Aleluia. A Bíblia diz que Pedro teve medo. Ele se acovardou. E aqui, por milhares de vezes, eu preguei, condenando, né? Metendo um cacete em Pedro. Como é que duvida? Como é que afunda? Tinha ouvido Jesus, era Jesus quem tinha falado. Ele já tinha andado por sobre as águas. Como é que afunda? Mas hoje à noite eu quero fazer um parênteses nessas minhas muitas críticas a respeito de Pedro. E dizer para mim e para você que no processo de nosso amadurecimento, muitas vezes nós vamos dar ouvido à voz de Deus e nós podemos falhar. Nós podemos, eventualmente, naufragar. Isso não diz que você não é de Deus. Isso não diz que não era um plano de Deus. Isso não diz que Deus não estava com você. Simplesmente que você tirou o foco da palavra de Deus por algum momento. Nos dias de hoje, nós não temos que ir lá para o rio Araguaia e testar nosso Deus, andando por sobre as águas. Mas todas as vezes, amados, que Deus fala algo para a gente, e nós obedecemos a voz de Deus, é equivalente a você estar andando por sobre as águas. Sempre que você obedece à palavra de Deus, você já está andando no sobrenatural. Porque a palavra de Deus, ela é sobrenatural. Ela é espiritual, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Vocês estão comigo, amados? O desafio diário da nossa vida é não tirar o foco desta palavra. Lá em Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador, ou aperfeiçoador da nossa fé. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Serve de lição para mim e para a sua vida. Pedro, ele naufragou, mas ele andou por sobre as águas. Não é porque você começou algo da parte de Deus e aquilo não deu certo por algum momento, você vacilou, que Deus não estava com você, ou que Deus não está com você. Ele está com você. Amém. Vocês estão aqui hoje? Amém. Aleluia. Ele afundou, mas ele andou por sobre as águas. E os 11 que ficaram no barco, só espiando, só olhando para ver o que ia acontecer. Queria dizer para vocês que Deus ama cada passo de fé que nós damos. Deus se agrada dos nossos passos de fé. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Abre comigo ainda em Marcos, capítulo 4, e vamos ver uma outra passagem parecida com essa. Marcos, capítulo 4. Vocês estão sendo abençoados? Amém. Marcos, capítulo 4. Se você encontrou, diga assim, eu vou para o céu. Se não encontrou, diga, eu vou também. Aleluia. Marcos 4, versículo 36. Aleluia. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos, que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Vocês ainda estão aqui hoje? Amém. Aleluia. Que passagem maravilhosa aqui. E logo no início dessa passagem, vocês já viram várias cenas, filmes, né, imagens do Mar da Galileia,
daquelas regiões lá, que na verdade eram grandes lagos gigantescos, né? Que mais pareciam um mar. E eles estavam em uma margem, e no início desse texto, Jesus diz assim, olha, passemos para a outra margem. Está escrito na sua Bíblia assim. E se não fosse importante, não estaria escrito. Amém? Não são todas as vezes que Jesus está num lugar e você vê ele anunciando o destino final para onde ele vai. Neste caso aqui, esta não foi uma palavra qualquer. Né? Não seria uma palavra qualquer porque está na sua Bíblia. Mas em se tratando de todo o contexto aqui, essa é uma palavra inspirada mesmo por Deus. Jesus diz assim, olha, passemos para outra margem. Fazendo um raciocínio bem lógico. Ele estava em um ponto A, e Jesus diz assim, nós vamos para um ponto B. Amém, queridos? Amém. Simples assim. Mas a sua Bíblia diz que no meio do caminho, enquanto eles estavam navegando para outra margem, surgiram umas tempestades. E tempestade é uma palavra que hoje nós mencionamos muito aqui. É muito bom você saber também, hoje à noite, que não somente Deus não é o que manda tempestades contra a nossa vida, não é Deus quem manda, nós já sabemos que é o diabo quem envia, amém? Vocês estão aqui? Mas é importante você saber que uma vez que nós somos da fé, uma vez que nós somos família de Deus, uma vez que nós somos crentes de verdade, isso não significa que nós não vamos enfrentar tempestades. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Tempestades virão, o dia mau virá, momentos difíceis virão. Jesus não nega isso. Mas ele diz para mim e para você, tenha bom ânimo. E que bom ânimo é esse? É o bom ânimo da fé. Porque a fé é animada, amém? A fé celebra, a fé dança, a fé canta, a fé dá glória a Deus. Aleluia! Eu queria chamar a atenção de vocês, é que Jesus estava crendo que ele ia sair do ponto A e ia chegar no ponto B. Mas no meio do caminho, por favor, diga assim comigo, no meio do caminho. Aleluia. Muitas vezes você recebe uma palavra de Deus sobre um grande negócio, uma grande empresa, né, que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai enriquecer, que você vai ter isso, que você vai dar, que você vai ser um grande empresário, que vai acontecer. E você pega aquela palavra e vai praticando e as coisas começam a acontecer mesmo. E você diz assim, está vendo como Deus é fiel? Está vendo como Deus faz? Mas, muitas vezes, você creu, você começou a andar por sobre as águas, você está andando no poder de Deus, e no meio do caminho, o que se levantam? Tempestades. Aleluia. Eu queria vacinar vocês hoje à noite, a respeito dessas tais tempestades, a respeito desses vendavais, dessas ciladas diabólicas, desses dardos inflamados do maligno, dessas setas que o inimigo tenta contra a minha vida e contra a sua vida. A despeito de tudo isso, amados, mesmo que elas cheguem, saiba, o nosso destino é chegar no outro lado. Amém? Deus não quer que você se perca no meio do caminho, nem que você perca a promessa, nem que você seja paralisado, nem que você naufrague no meio do caminho. Não! Se a tempestade chegar, lembre-se disso pelo resto da sua vida. O maior habita dentro de você. Aleluia. O maior que habita dentro de você, a fé que ele colocou dentro de você é maior do que qualquer tempestade. 366 vezes na Bíblia Deus diz, não temas, não temas, não temas. Se você está andando na vontade de Deus e as tempestades chegarem, não temas. Amém? Tempestades não melhoram nem pioram a situação. O que faz com que as coisas melhorem é a sua fé em Deus. Quando você começar na fé, entenda, existe um percurso, existe um processo, existe uma jornada, existe uma caminhada entre o que você está crendo e o que vai acontecer, ou seja, o destino final, você precisa aprender a perseverar.
Nunca deixe sua fé sozinha. Vai, fé sozinha? Não. Coloque junto com a sua fé perseverança. Coloque junto com a sua fé um bom ânimo. Coloque junto com a sua fé um bom alimento. Não ouça qualquer coisa. Não dê atenção a qualquer voz. Vocês estão aqui, amados? Especialmente no meio do caminho. Porque na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, que nós estamos fazendo a vontade de Deus, que nós estamos agradando a Deus, no meio do caminho, o diabo lança alguma coisa para tentar nos paralisar. Amém? E a Bíblia diz aqui que eles, os discípulos, que eram alunos de Jesus, vocês entendem que os discípulos de Jesus também eram alunos de Jesus? Aprendiam com Jesus, viam pessoalmente Jesus fazendo. Se você fosse um discípulo de Jesus e estivesse naquele barco, o que você faria no meio das tempestades? Você faria o que a multidão fez, o que todos os discípulos fizeram. O que eles fizeram? Gritaram: nós vamos morrer! Ou você diria assim: Deus está conosco! E essa tempestade vai ter que cessar no nome de Jesus? Vocês estão aqui, amados? Sabe que a fé muitas vezes parece loucura? Sabe que atos de fé muitas vezes parecem coisa de gente doida mesmo, de gente maluca? No caso aqui, eles começaram a gritar que iam morrer. Quero te dizer para a igreja hoje à noite que esse ensinamento, que quando um problema chegar, você deve colocar a sua cabeça debaixo da cama, começar a chorar e gritar: está tudo acabado, não tem mais jeito, Deus não está comigo. Isso não é a mensagem de Deus para você. Eu pensei que vocês iam cooperar mais hoje à noite com o pregador. Aleluia. Ajuda nós, amados. Eles gritaram: nós vamos morrer. Deixa eu dizer para vocês, essa pregação dos discípulos no barco está errada. Está fora da visão de Deus. Não morrerei, mas viverei. E contarei os feitos do Senhor. Aleluia. Pastor, é positivismo? Não. Mas também não é negacionismo. E o que é? É fé. Amém? Não é só você dizer assim: não, vai dar certo, 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 vai dar certo. Não, amados. Não é você ser um idiota que fica falando positivismo. Não, não é isso. É você agarrar a palavra de Deus e assim, se Deus falou, vai acontecer. Com tempestade ou sem tempestade, se Deus falou, vai acontecer. Eu vou chegar do outro lado. Não tem demônio, não tem tempestade, não tem dia mau, não tem doença, não tem escassez, não tem falta de emprego, não tem problema com o filho, não tem problema na família, não tem problema no carro, não tem problema no aluguel. Se Deus falou, vai acontecer. Ei! Cheira manassuri andar. Eita! Acordaram Jesus, estava dormindo num travesseiro, soninho gostoso. Chama o pastor. Ei, nem tudo tem que chamar o pastor, viu? Tem coisa que Deus já colocou dentro de você e você tem autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus não é propriedade privada somente do pastor da igreja. O nome de Jesus funciona na boca de todo crente que crê. Se você crê, o nome de Jesus tem o mesmo poder na sua boca. Se você for da fé, o nome de Jesus tem tanto poder na sua boca como na minha boca. E para você se escandalizar hoje à noite, o nome de Jesus na sua boca tem o mesmo poder que o nome de Jesus na boca de Deus. Porque o poder, mas está no nome de Jesus. Você precisa ousar usar esse nome. Você não tem que contemplar, assistir, apreciar, se admirar com as tempestades. Você não tem que ouvir as mensagens que as tempestades estão dizendo para você. Você já tem uma mensagem que chegou primeiro no seu coração. E para cada tempestade você pode dizer: está escrito, Satanás.
Está escrito, Satanás, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Está escrito, Satanás, que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Aleluia. Não é errado um irmão orar por você, não me entenda mal. Como sempre dizia nosso querido pastor Luan, não faça força para me entender errado. Mas se você estiver passando por um momento difícil, você mesmo pode orar no nome de Jesus. Existem anjos de Deus que trabalham velozmente, espíritos ministradores, para trazer o favor dos céus para a sua vida. Aleluia. Existe circunstância, mas vocês vão concordar comigo que está no meio do mar, no meio do barco. Lá no barco, no meio do mar. Tem lugar que não dá para ligar para ninguém, que não dá para pedir oração na igreja. E o que eu vou fazer, pastor? Você ora. E vai ser até mais emocionante. Porque você vai dizer, foi Deus na minha vida. Deus respondeu a minha oração. E você, em vez de dar a glória para o pastor, para a irmãzinha, para não sei quem, você vai dar toda a glória para Deus. Amém, amados? É muito bom nós sermos de uma igreja que dá toda a glória para Deus. Quando Jesus foi despertado daquele sono, quando Jesus acordou, estava tão gostoso aquele sono. A Bíblia diz que tinha até travesseiro. Olha que detalhe relevante. Ou seja, estava muito bom o sono. E quando ele foi despertado, a primeira coisa que Jesus fez, diga assim comigo, a primeira coisa. A primeira coisa que Jesus fez, ou seja, a primeira coisa que ele disse, deveria ser a primeira coisa que eu e você devemos dizer quando o problema chega. Amém, amados? Isso, o nome disso é lei de primeira menção. Aquilo que é dito primeiro. Jesus foi despertado, irmão João. E ele não disse assim, ixi, está forte mesmo, né, esse vento. Rapaz, hoje foi do cão mesmo, né? Hoje o diabo está pintando e bordando. Não, Jesus não fez esses comentários de alguns evangélicos chibungas, fracos, pobres. Primeira coisa que Jesus fez foi, vento, cessa. Mar, aquieta, baixa a bola. Amém, amados? Entenda uma coisa, Jesus te deu a mesma autoridade. E no nome de Jesus você pode repreender o vento, você pode profetizar na sua casa, você pode abençoar a sua família, você pode manifestar o céu dentro do seu lar. Aleluia! Se seu patrão não estiver ouvindo a sua oração, é bom você repreender o diabo, porque o inferno tem que se curvar diante da sua autoridade. Começa a profetizar para o seu salário, começa a profetizar para os seus negócios, começa a profetizar para as suas rendas, em nome de Jesus. Bons clientes. Amém, amados? Pastor, e vai acontecer? Se eu fizer isso, experimente. Pelo menos experimente tirar o pé do barco. E se você afundar, Jesus vai te pegar e você vai andar de novo. Não tem problema, eu fui, pastor, mas não deu certo. Se levante e vai de novo. Amém? Como dizia aquele cantor, uma vez, duas vezes, vai em frente e tente um pouco mais. Vocês não conhecem não Armando Filho, não é isso? Aleluia. Armando Filho, uma vez. Ixi, Manaias. Aleluia. Não desista da sua fé. A mensagem hoje à noite é: não desista da sua fé. Sua fé agrada a Deus. Não desista de dar passo de fé. Não importa o que está acontecendo. A experiência de cada irmão ela é particular, é individual. A experiência de Fernanda foi na área de emprego. Glória a Deus, ficamos felizes. De repente, a experiência do outro irmão na área de saúde. O outro irmão na área de família, relacionamento. A experiência é pessoal. As tempestades podem vir. Mas você tem a fé do tipo de Deus no seu coração. Não desista da sua fé. Pedro diz que a nossa fé ela é preciosa. Foi Deus quem nos deu.
Ele não deu para você colocar na gaveta. Diante das dificuldades, use a sua fé. Amém, queridos? Ouse ser um homem, uma mulher de fé. Um homem que agrada a Deus por meio da sua fé. Por mais que você não seja, a pessoa diz, esse pessoal da Velvos se acham super-heróis, super crentes. Nós não somos super crentes, mas nós temos um super Jesus. E esse super Jesus, lá em João 13, versículo 15, ele diz assim, como eu fiz, vocês podem fazer igualmente. Eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam igualmente. Amém, amados? Jesus era cheio do Espírito Santo, era guiado pelo Espírito Santo, andava no poder do Espírito Santo. Detalhe, o mesmo Espírito está disponível para mim e para você. Nossa segunda-feira não tem que ser como o diabo planejou. Nossa terça-feira não tem que ser o que o inferno tem arquitetado. Não! Nossa segunda-feira, nossa terça, nossa quarta, nossa semana tem que ser do jeito que Deus estabeleceu para ser. Você sai de um lugar em fé e você vai chegar do outro lado da margem. Com tempestades ou sem tempestades. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo, amém? Deus está conosco. Vocês receberam algo hoje à noite? Aleluia.